Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de reforma íntima e gerenciamento emocional. Nós vivemos num planeta onde a todo momento somos atacados por todo tipo de vibração, normalmente vibrações negativas, que traz desequilíbrio, ansiedade, tristeza. E nós precisamos aprender a nos fortalecer para não sermos atacados por estes conteúdos mentais que vêm tanto do plano físico quanto do plano espiritual e muitas vezes acabam por produzir sentimentos, emoções muito negativas que determinam um comportamento quase que insuportável para muitas pessoas. Hoje nós vamos estudar o pensamento distorcido, o pensamento errado, o pensamento que faz mal, que é o pensamento da generalização. Generalização é quando, a partir de um ou mais episódios, um ou mais acontecimentos negativos que trazem sofrimento, você conclui que o resultado de todos esses acontecimentos daí para frente só vão ser uma repetição onde tudo vai dar errado. E você percebe quando você está no pensamento da generalização, quando você está fazendo afirmações dentro da sua imaginação que dizem respeito ao nunca, nunca mais vai dar certo, nunca mais vou ser feliz, nunca mais vou confiar em ninguém, nunca mais vai acontecer nada de bom. Então isso é uma generalização. Acontece alguma coisa e a partir daí eu tomo aquilo como uma verdade absoluta, decaindo-me para situações extremamente complicadas, relacionadas não à realidade, mas à forma como eu vejo, à forma como o meu mundo mental está relacionando com o mundo exterior, com as coisas que vêm de fora e eu não tenho controle sobre elas. E aí eu crio na minha mente aquela situação de que o mundo é assim. Alguma coisa acontece, por exemplo, um prejuízo. Prejuízos podem ser de diversas maneiras. Pode ser, por exemplo, um prejuízo moral. Como seria um prejuízo moral? Eu confio em alguém e aquela pessoa me trai. Ela usa aquilo que eu dei a ela com a melhor intenção para poder voltar-se contra mim e utilizar aquilo como se fosse uma fraqueza minha. Isso é um prejuízo moral. Eu esperei demais alguma coisa de alguém e ela não me deu nada daquilo que eu esperava a ela. Pelo contrário, ela usou os conhecimentos que tinha da minha pessoa para me denegrir, para me destruir, para poder tentar de alguma forma criar um prejuízo na minha vida. Existe, por exemplo, um prejuízo financeiro. Você confiou em alguém, você avalizou alguém, você comprou alguma coisa para alguém pagar, você confiou em alguém que te roubou. Tudo isso são eventos que acontecem, que outras pessoas praticam e nós não temos como controlar a ação das outras pessoas. E muitas vezes aquilo decai sobre nós como uma bomba. Não tínhamos a capacidade de conviver bem com isso. Existe um prejuízo sentimental, né? Sentimento relacionado à família. Você esperava muito dos seus filhos e eles não corresponderam. Você esperava muito de seu marido e ele não correspondeu. Ou de sua esposa e ela não correspondeu. Pelo contrário, até abandonou você no meio do caminho, né? Com todas aquelas obrigações que você tinha de alguma maneira assimilado ou compromissado, contando com uma pessoa que simplesmente largou você ali no meio da jornada, né? Te abandonou no meio do caminho. Todos esses eventos são coisas que acontecem que os outros praticam e nós não temos de maneira alguma o controle sobre a ação das outras pessoas. Elas sempre vão agir da forma como bem entenderem. Mas se eu não tenho o poder de controlar aquilo que os outros fazem, eu tenho certeza absoluta de que eu posso aprender a controlar aquilo que eu
estou recebendo, o tipo de pensamento que está em minha mente, para que eu possa então gerenciar. Eu não preciso ser simplesmente uma vítima daquilo que está acontecendo comigo. Eu posso ser, pelo contrário, o mentor, aquele que escolhe como vou agir diante das diversas circunstâncias. E eu preciso entender que nas coisas que acontecem comigo, na forma como eu vivencio os eventos que acontecem comigo, eu preciso levar em consideração que aí, no momento que eu estiver imaginando, porque um pensamento é simplesmente uma corrente mental que eu não preciso necessariamente assimilar e guardar. Mas quando aquele pensamento é abrigado na minha imaginação e eu passo a então trabalhar aquilo na minha mente, este trabalho em minha mente, que é o processo criativo do espírito através da sua imaginação, acontece levando em conta várias motivações. A principal delas são as minhas crenças. Crenças negativas levam obrigatoriamente a imaginações negativas. E minhas imaginações me encaminham para o meu mundo emocional. Existe um contexto linear. Pensamentos motivam imaginações que, por sua vez, conduz às emoções, boas ou más. Se minhas crenças forem ruins, do tipo, a vida é assim mesmo, as pessoas são assim, elas nunca vão mudar, são crenças negativas, a vida não é assim. O mundo não é assim. O mundo é como eu vejo, como eu escolho ver. E eu escolho de acordo com as minhas crenças. Eu preciso mudar minhas crenças. Eu tenho que tornar crenças pessimistas em crenças otimistas. E aí nessas crenças eu vou trabalhando a minha imaginação. Não compensa confiar em ninguém. Ninguém é digno de confiança. Porque essas crenças começam a me conduzir a emoções. E essas emoções abrem portas para os agentes obsessores. É na nossa imaginação que os obsessores atuam. E quando o evento me conduziu a um pensamento que me levou a imaginar de acordo com minhas crenças, a minha imaginação me conduz a emoções negativas. A emoção da angústia, a emoção da autopunição, a emoção da baixa estima, do desejo de vingança, pensamentos de baixa estima que me são conduzidos pelos espíritos obsessores que me fazem acreditar que eu não presto. Espíritos obsessores levam você a imaginar que você tem que se sentir mal mesmo, que você merece sofrer. E aí você fica trabalhando na imaginação, motivado agora por minhas crenças negativas e por estes espíritos obsessores. E você passa a dizer para você mesmo, eu não presto, eu não mereço ser feliz, eu sou uma pessoa horrível. Tudo isto não é real, é o fruto de uma imaginação conduzida negativamente, porque eu aceitei um pensamento e comecei a interagir com esse pensamento na minha imaginação, motivado pelas crenças negativas. E aí surge o desejo de vingança, muitas vezes induzido por espíritos obsessores. Muitas vezes essa mágoa foi efeito de situações kármicas anteriormente vividas, onde no passado eu magoei alguém, essa pessoa não me perdoou e agora ela volta para dar o troco e me magoa, e agora eu me sinto vítima dela, sendo que eu não sou vítima de absolutamente nada. A vida é uma escola, eu vim aqui para aprender e eu preciso aprender. E nisso eu começo a dizer para mim mesmo que se eu fosse uma pessoa melhor, isso não teria acontecido. E isto vai enfraquecendo as minhas defesas, me conduzindo à baixa estima, e eu começo a usar o meu poder da imaginação para poder destruir a mim mesmo. E nisto surge o desejo de vingança. Vai lá e se vinga, dá o troco, não deixa passar não. E nisto surge pensamentos de fúria destrutiva ou fúria autodestrutiva. Eu sou uma pessoa tão ruim que eu preciso destruir a minha própria vida para que isto acabe, eu não mereço viver. Tudo isso já sob a ação de espíritos obsessores. E eu preciso aprender a identificar isso que está acontecendo na minha vida, a fonte, a origem disto que está acontecendo. Na minha imaginação surge sentimento de raiva intensa, tristeza, angústia. E aí vem aquele pensamento que diz, acaba logo com isso.
Você não merece viver. Eu tenho que acabar com essa história porque eu não mereço viver. Isto tudo sob a ação do conteúdo de nossas crenças negativas, que eu preciso aprender a identificar e mudar, sob a ação de minhas emoções induzidas pelas minhas crenças negativas. E tudo isso ainda sob a ação de espíritos obsessores que se aproveitam de minhas fraquezas, porque não há ninguém neste mundo que de alguma forma não esteja submetido à ação de inimigos espirituais. E em todo esse conteúdo surge a ação de nossos mentores espirituais tentando nos tirar desta situação. Mas às vezes eu estou tão envolvido com o aspecto negativo do que está acontecendo que eu não consigo ouvir o chamamento daqueles sentimentos que vão surgindo em minha consciência, me conduzindo para o bem. São espíritos que me dizem assim: calma, espera, tranquilize o seu pensamento, não faça isso, não haja dessa maneira. São pensamentos que nos dizem assim: ore para dar uma chance de Deus agir na sua vida. Não faça isso, não entre nesse caminho, isso não é real, isso não é assim, é como você está se direcionando para ver, é como você está vendo, e isso não é realidade. Pensamentos que surgem lá no fundo de nossa consciência: tenha paciência, essa pessoa é só um pobre coitado. Ele nem sabe o que está fazendo, se ele soubesse não faria. Se ele não fosse uma pessoa ignorante, ele não agiria dessa forma. Surgindo aquela sugestão de nossa hiperconsciência, onde reside as coisas boas, as boas escolhas, os bons sentimentos. E de lá vem aquele pensamento muito sutil que diz assim: não vai se envolver em vinganças, porque você não sabe os porquês disso que está acontecendo. Atualmente, para você agir com sabedoria, não se vingue, não fale mal de quem está falando mal de você, não faça mal a quem está fazendo mal a você, para que você não crie vínculos com o mal que só vão fazer com que você se torne ainda uma pessoa pior, mais sofrida, mais destrutiva. E vem aquele pensamento tão valioso: tenha tolerância. Tolera, aprende a aceitar, aprende a não revidar, aprende a orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. E vem aquele pensamento que diz: como você está se sentindo tão mal, se culpando? Você não sabia que isso ia acontecer. Você não esperava o mal de ninguém. Se isso aconteceu, é porque tem alguma coisa aí que você ainda não entende. Mas no momento, haja positivamente, porque depois você vai entender. Vem aquela sugestão: tenha mais confiança em você mesmo, aprende essa lição e proteja-se para que da próxima vez isso não volte a acontecer, ou se voltar a acontecer, você não tenha necessidade de sentir-se tão mal como está acontecendo agora. E aí vem a influência espiritual positiva que diz a você: você nunca está sozinho. Sempre estará sob a proteção de Deus, que em todos os momentos, até nos momentos mais difíceis que você pensava que não ia suportar, você vai suportar. Você vai aguentar, você vai continuar carregando a sua cruz até depositá-la no final, para que você se livre desse peso. E aí vem aquele sentimento comparativo: olha à sua volta, veja quantas pessoas estão passando ou já passaram por situações muito piores do que a sua, e no entanto elas sobreviveram, se aperfeiçoaram, se fortaleceram. Então, meus prezados irmãos e irmãs, pensamentos abrigados pela nossa imaginação, quando a nossa imaginação é induzida por crenças negativas, coisas irreais que nós acreditamos como verdades absolutas, isto pode nos conduzir a sentimentos que atraem espíritos negativos, obsessores, inimigos espirituais individuais, porque nós os prejudicamos, ou simplesmente inimigos espirituais da coletividade, espíritos que agem na coletividade apenas para poder induzir ao mal, para poder prejudicar sem que tenha nenhuma relação, fazer o mal apenas pelo mal. Existe muita coisa assim no nosso mundo. E nós nem sempre damos ouvido ao lado bom da força, os nossos mentores espirituais, os obreiros da vida eterna, a providência divina que está sempre agindo em nosso benefício. Nem sempre damos ouvido àquilo que é de bom.
e deixamos que coisas assim nos acometam, nos destruindo, trazendo tantos prejuízos para a nossa vida. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.